Você conhece a história do bebê que foi abandonado no metrô de Nova York? Era a noite do dia 28 de agosto de 2000, por volta das 8, pouco depois da hora do rush, quando o assistente social Danny Stewart, que estava saindo da estação de metrô da 14th Avenue em Manhattan, avistou algo no chão que lhe chamou a atenção. Logo de primeira, a pessoa passou uma boneca e até se questionou do porquê de uma criança ter deixado seu brinquedo no chão abandonado. Não tirando aquela ideia da cabeça, no instante que subia as escadas do metrô para ir para casa, resolveu dar mais uma olhada. E foi aí que viu pernas se mexendo. O coração batendo extremamente rápido, desceu as escadas correndo. Bem, Danny não tinha encontrado uma boneca, mas sim um bebê de verdade. Sem as roupinhas, então logo deu pra ver que era um menino, apenas enrolado em um suéter escuro. Pasmem, ainda com cordão umbilical. Era um recém-nascido, devia ter no máximo 1 ou 2 dias. O homem ficou em estado de choque, sem conseguir acreditar que aquilo tudo estava acontecendo. Só passava por sua mente perguntas como de onde aquele bebê tinha vindo, por que de ele estar no chão, se tinha acontecido alguma coisa com a mãe. Danny lhe fez carinho e... like pra parte 2. Parte 2 da história do bebê que foi abandonado no metrô de Nova York. Como eu ia dizendo, quando Danny lhe fez carinho na cabeça, o bebê choramingou um pouco. Então preferiu não lhe tocar, pois o recém-nascido podia estar machucado e isso poderia lhe causar mais lesões. Ficou correndo de um telefone público para 911, que é um número de emergência dos Estados Unidos, em busca de ajuda. E também telefonou para seu companheiro Peter Mercurial com a última moeda que ele tinha no bolso. Na ligação ele dizia: "Eu encontrei um bebê e eu acho que a polícia não acreditou em mim, então liga pra ela, por favor." Seu namorado, um escritor, estava o esperando em casa para o jantar, mas impressionado com o que tinha acabado de ouvir, sentindo que a situação era mesmo urgente, decidiu ir correndo até a estação de metrô, que ficava a uma avenida do prédio onde morava. Peter correu o mais rápido que pôde e quando chegou na estação, a polícia já estava por lá se preparando para levar o bebê para o hospital para ser examinado. Danny prestou depoimento e foi liberado. Na manhã seguinte, ele chegou a ir até o hospital para saber notícias, mas não conseguiu obter nenhuma informação. A essa altura, o acontecimento já tinha ganhado as manchetes dos jornais. Danny seguiu da noite pro dia dando entrevista a todos os canais de televisão, mas... Parte 3 da história do bebê que foi abandonado no metrô de Nova York. Bem, apesar de toda a visibilidade nas mídias e das inúmeras tentativas da polícia de tentar localizar a família da criança, ninguém apareceu para reivindicar a guarda do menino. Danny e Peter voltaram à vida normal e imaginaram que a história já havia sido resolvida. Mas era exatamente o oposto, ela só estava começando. 3 meses depois, no início de dezembro, Danny compareceu a uma audiência na vara da família para prestar mais um depoimento. E foi quando recebeu uma proposta um tanto quanto inesperada, mas que uma vez aceita, faria sua vida mudar para sempre. O juiz começou dizendo que quando um bebê é abandonado, é preciso que ele seja levado para um lar adotivo o mais rápido possível. Mas já que teria sido Danny quem havia encontrado o bebê, a autoridade lhe deu preferência perguntando se ele não estaria interessado em adotá-lo. A resposta foi imediata, sim. Mas que achava que não seria tão fácil, levando em consideração todo o processo burocrático necessário para realizar uma adoção. Naquele momento, a paternidade não estava nos planos de Danny, muito menos nos de seu namorado Peter. Mas Danny, deixa que eu conto na parte 4. Parte 4 da história do bebê que foi abandonado no metrô de Nova York. Como eu ia dizendo, mesmo a paternidade não estando nos planos de Danny naquele momento, ele não conseguia parar de pensar que com certeza existia alguma razão de destino tê-lo envolvido naquela inusitada aventura. Ele se sentiu tão conectado à criança desde a primeira vista que adotá-la não era nenhuma oportunidade, sim um presente. Para um presente como aquele, não tinha como dizer não. Bem, já estava tudo certo para começarem a tratar da papelada da adoção quando Danny ligou para seu namorado para contar a novidade. A reação não foi nada boa. Peter lhe lembrou que eles não tinham dinheiro, muito menos espaço e ainda dividiam um apartamento com um colega. Fora o fato de ter ficado chateado com o namorado por não terem conversado sobre o assunto antes de tomar a importante decisão. Mas Peter o tranquilizou, disse que era muito simples resolver o mal-entendido, era só voltar até a sala da juíza e dizer que não, que tinha cometido um erro. Bem, depois de muita discussão que colocou até a relação do casal em jogo, Danny convenceu Peter a visitar o menino em um centro de adoção provisório. E logo que chegaram lá, like pra parte 5. Parte 5 da história do bebê que foi abandonado no metrô de Nova York. Como eu ia dizendo, assim que Danny e Peter chegaram até o centro de adoção provisório, sentiram que aquele não era um lar ideal para o bebê. Ele estava cheio de assaduras pelo corpo porque provavelmente não estavam trocando suas fraldas e seriamente infeccionado num estado lastimável. Aquela tinha sido a primeira vez que o casal pegava o bebê no colo. O suficiente para que Peter mudasse completamente de ideia. Antes daquela visita, ele tinha certeza que conseguiria separar a razão da emoção, mas não conseguiu. No instante em que o bebê apertou o seu dedo, parecia que, como um milagre, a criança havia encontrado um ponto de pressão na sua mão que abriu seu coração, lhe mostrando que naquele momento Peter podia ser sim um de seus pais. E foi então que Peter, mesmo ainda muito nervoso e cheio de medo, passou a acreditar que suas reservas financeiras seriam capazes de cuidar de uma criança. E de repente, o que era um simples não para ele deu lugar ao sim mais assertivo de sua vida. Saíram do lar temporário dispostos a like pra parte 6. Parte 6 da história do bebê que foi abandonado no metrô de Nova York. Danny e Peter saíram do lar temporário animados a levar juntos o processo de adoção adiante.
Começaram escolhendo Kevin como o nome do bebê, em homenagem ao irmão de Peter que havia morrido durante o parto. Uma semana depois, no dia 20 de dezembro, eles compareceram ao tribunal para formalizar a sua intenção de adotar o bebê, processo esse que duraria de 6 a 9 meses. E mais uma vez foram surpreendidos pela juíza. Ela olhou para o calendário em cima da mesa, virou para eles e perguntou: o que vocês acham de pegar ele no feriado? Eles super concordaram, mas internamente eles estavam pirando depois de lembrar que ela se referia ao feriado de Natal, que seria em poucos dias. Ela então começou a orientar os advogados e assistentes sociais para deixar o bebê pronto em 2 dias para o casal ir buscar. E Danny e Peter tiveram menos de 48 horas para se prepararem para se tornarem pais. Logo que chegaram do tribunal, Peter ligou imediatamente para sua família e depois de contar o que acabara de acontecer, só disse: o bebê chegou na sexta de manhã, me ajudem. Like pra parte 7. Parte 7 da história do bebê que foi abandonado no metrô de Nova York. A família fez uma verdadeira força-tarefa para conseguir preparar a casa a tempo para a chegada de Kevin. Afinal de contas, eles não tinham comprado nada do enxoval ainda. No dia seguinte, Danny e Peter foram a uma livraria e compraram livros como O que Esperar Quando Você Está Esperando, tentando descobrir o que fariam quando o bebê chegasse. Afinal de contas, tiveram que se preparar em uma única quinta-feira para algo que viria a acontecer só em 6, 9 meses. A véspera do Natal chegou e era o tão esperado dia de trazer Kevin para casa. A mãe de Peter foi junto e acharam que seria bonito que todos voltassem juntos de metrô, onde tudo começou. Mas dessa vez como uma família. E o que já era mágico ficou ainda mais perfeito quando no caminho da estação até o apartamento, a neve tomou conta da cena e abençoou o começo dessa nova fase da vida dos três. O primeiro Natal de Kevin foi repleto de afeto. A família de Peter tinha vindo de New Jersey com as compras. E enquanto Kevin, Danny, Peter e sua mãe estavam na agência, o resto da família, like pra parte 8. Parte 8 da história do bebê que foi abandonado no metrô de Nova York. Bem, enquanto Kevin, Danny, Peter e sua mãe estavam na agência, o resto da família se encarregou de preparar tudo, montar o berço. E quando eles chegaram, a casa inteira estava coberta de caixas de fralda. Eles quase não conseguiam se mover. O pequeno Kevin foi a estrela da noite. Toda aquela atenção que ele não havia recebido durante os primeiros 3 meses de vida deu lugar a muito amor e carinho. Desde o início, Danny e Peter fizeram questão de serem super transparentes com o filho sobre sua adoção. Afinal de contas, a história já havia ido parar em rede nacional e não seria justo com Kevin que ele descobrisse por outra pessoa senão seus pais. Mas decidiram lhe contar de uma maneira doce que fizesse o menino se sentir cada vez mais amado. Peter então escreveu o livro Our Subway Baby, que conta a história de como os 3 se tornaram uma família. Usaram os nomes verdadeiros para que o menino realmente se sentisse especial. A partir dos 3 aninhos, o livro se tornou parte do ritual da hora de dormir. Liam pra ele com tanta frequência que... like pra parte 9. Parte 9 da história do bebê que foi abandonado no metrô de Nova York. Como eu ia dizendo, a partir do momento que Kevin começou a se dar conta que aquela história era sua, seus olhos começaram a brilhar. O orgulho era tanto que ele chegou a contar na escola. Mas a história não para por aí. Jenny Stewart e Peter Mercury se conheceram no final dos anos 90, apresentados por um amigo em comum em um jogo de softball. A partir daí eles se apaixonaram. Mas foi somente em 2011 que o estado de Nova York legalizou finalmente o casamento gay. E foi quando Peter, a caminho da escola, perguntou a Kevin o que ele achava de seus pais se casarem. O menino ficou tão empolgado com a ideia que perguntou se por um acaso os juízes casavam pessoas. Sua ideia era chamar a mesma juíza que oficializou seu processo de adoção para oficializar a união de seus pais. Assim que chegou em casa, Peter enviou um e-mail para a vara da família de Manhattan com um pedido. Poucas horas depois, recebeu a resposta de que ela teria o maior prazer em casá-los. O reencontro com a juíza, 10 anos depois da última vez que se viram, tornou a cerimônia ainda mais especial. Para Kevin, era uma sensação de like pra parte 10. Parte 10 da história do bebê que foi abandonado no metrô de Nova York. Como eu ia dizendo, para Kevin foi uma sensação de extrema felicidade saber que a mesma juíza que tinha lhe premiado com uma família maravilhosa agora estava casando seus pais. Era como se um ciclo tivesse se fechado. Antes de seus caminhos se cruzarem com os de Kevin, Danny e Peter, eles conheciam um nível de amor como aquele que sentem pelo filho. E que assim como a paternidade era algo impensável por eles lá atrás, ainda mais impensável uma vida em que não tivessem sido pais de Kevin. E no começo a grande preocupação era como cuidariam de um bebê sem terem muito. Hoje eles se sentem completos e veem que a vida se tornou muito mais rica. E atualmente, 21 anos depois da noite em que foi encontrado, Kevin começou a faculdade de Matemática e Ciências da Computação, toca vários instrumentos, corre maratonas, faz parte do National Dance Institute, é um menino saudável e extremamente feliz. Um beijo, pessoal, até a próxima.